E se o livro mais lido da história da humanidade guardar uma contradição nas suas primeiras páginas que quase ninguém percebe? Esta não é uma pergunta teológica complicada. É uma pergunta simples. E a resposta pode mudar completamente a forma como você entende a criação do ser humano. Gênesis 1, 27 diz algo muito claro. Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Ambos à imagem de Deus. Ambos iguais. Ambos no mesmo momento. Mas a maioria das pessoas assume que esta é a única versão da criação que a Bíblia apresenta. A verdade é diferente. Existe uma segunda versão, e ela conta uma história completamente diferente. Nesta jornada, vamos fazer 3 coisas. Primeiro, vamos descobrir o que os textos antigos realmente dizem sobre a primeira mulher. Depois, vamos entender por que esta história foi escondida durante séculos. E por fim, vamos enfrentar a pergunta mais difícil de todas. O que acontece quando a igualdade não funciona no paraíso? E quando entendermos esta primeira camada, a verdadeira história começa. Agora, vamos olhar com cuidado para o texto. Gênesis capítulo 1 é claro e direto. Deus cria tudo em 6 dias. No 6º dia, cria o ser humano. E o texto diz algo radical. Homem e mulher, criados juntos, no mesmo instante. Não existe primeiro nem segundo. Não existe superior nem inferior. Os dois são iguais perante Deus. Esta é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. E muita gente passa por ela sem perceber o seu verdadeiro peso. Pensemos nisto com calma. O próprio Deus, segundo o texto, decidiu que a igualdade era o estado original da criação. Não foi um acidente. Foi um plano, uma decisão divina clara e intencional. Homem e mulher, lado a lado, sem hierarquia, sem distinção de valor. Mas depois chega o capítulo 2 e tudo muda. Gênesis capítulo 2 apresenta uma história diferente. Aqui, Adão é criado primeiro, sozinho, do pó da terra. Deus sopra nas suas narinas e ele ganha vida. Depois, Deus vê que o homem está só e decide criar uma companheira para ele. Mas desta vez, a mulher não é criada ao mesmo tempo. Ela é criada depois, a partir de uma costela de Adão, para ser a sua ajudante. A linguagem é clara, a ordem é diferente, a relação é diferente. Você percebe a diferença? No primeiro relato, homem e mulher são iguais. No segundo, o homem vem primeiro e a mulher é feita a partir dele. São 2 histórias diferentes. E durante milhares de anos, estudiosos, teólogos e pensadores tentaram entender esta contradição. Alguns dizem que o capítulo 2 é simplesmente uma versão mais detalhada do capítulo 1, que não existe contradição nenhuma. Esta é a posição conservadora, e tem muitos defensores. Para eles, o primeiro relato é um resumo, e o segundo é a narrativa completa. Outros dizem que são 2 fontes diferentes, escritas por autores diferentes, em épocas diferentes. O primeiro relato vem da chamada fonte sacerdotal, escrita durante ou após o exílio na Babilônia. O segundo vem da fonte já vista, possivelmente mais antigo, e cada um reflete uma visão diferente de Deus, do ser humano e do papel da mulher. Mas existe uma terceira interpretação, uma que poucos conhecem, uma que a tradição judaica antiga preservou em textos que a maioria dos cristãos nunca leu. Essa interpretação diz que as 2 histórias são verdadeiras e que elas falam de 2 mulheres diferentes. A primeira mulher, criada igual a Adão no capítulo 1, não é Eva, é outra. O seu nome é Lilith, e a sua história é uma das mais fascinantes e perturbadoras de toda a tradição bíblica. Uma história que foi sistematicamente apagada. Uma história que incomodava líderes religiosos.
Uma história que desafiava tudo o que as pessoas acreditavam sobre homem, mulher e a ordem natural das coisas. Se você está a ouvir isto e sente curiosidade, está no lugar certo. Se sente alguma dúvida, também está no lugar certo. Porque esta história não pede que você acredite em tudo. Pede apenas que ouça com mente aberta. Subscreva este canal para mais revelações bíblicas como esta, porque o que vem a seguir vai surpreender até quem conhece bem as Escrituras. É preciso entender que esta contradição não era invisível para os antigos. Os rabinos que estudavam o texto percebiam a diferença e discutiam sobre ela. Nos textos talmúdicos existem debates sobre este tema. Não é uma descoberta moderna. É uma questão antiga que foi tratada de formas diferentes ao longo da história. Alguns escolheram ignorá-la, outros tentaram harmonizá-la, e outros ainda tiveram a coragem de enfrentá-la de frente e propor explicações que desafiavam o pensamento convencional. A contradição entre Gênesis 1 e Gênesis 2 não é um erro, não é uma falha de edição. Para muitos estudiosos, é uma pista que aponta para uma história que foi deliberadamente removida. Uma história que incomodava. Uma história sobre uma mulher que recusou ser inferior. Uma mulher que escolheu a liberdade. E pagou um preço terrível por isso. Essa mulher é Lilith. E para entender quem ela realmente foi, precisamos recuar no tempo. Precisamos ir até os textos que a Igreja nunca incluiu no cânone oficial. Precisamos abrir páginas que ficaram fechadas durante séculos. E é exatamente isso que vamos fazer no próximo capítulo. O que encontraremos lá dentro pode mudar a forma como você vê toda a história bíblica. Capítulo 2. O alfabeto de Ben-Sira e a primeira mulher. Existe um texto medieval que mudou para sempre a forma como entendemos a criação. Chama-se O Alfabeto de Ben-Sira. Foi escrito por volta do século 9 ou 10 da Era Comum e contém a versão mais detalhada da história de Lilith que existe. Este texto não faz parte da Bíblia. Não é considerado sagrado pela maioria das religiões, mas a sua influência é enorme. Porque é aqui que encontramos a narrativa completa, a história que o Gênesis apenas sugere, a história que foi sussurrada durante gerações antes de alguém ter a coragem de a escrever. Segundo o alfabeto de Ben-Sira, quando Deus criou Adão, não o criou sozinho. Criou também uma mulher, e esta mulher foi feita exatamente da mesma forma que Adão, do mesmo barro, da mesma terra, no mesmo momento. Ela não veio da costela de Adão, não foi criada depois dele, foi criada ao lado dele, como igual, sem distinção, sem hierarquia, com a mesma dignidade e o mesmo valor perante o Criador. Esta mulher era Lilith. O texto descreve Lilith como uma criatura forte, inteligente e consciente da sua própria dignidade. Ela sabia que tinha sido feita da mesma matéria que Adão, sabia que partilhava a mesma origem divina, e por isso, recusava qualquer forma de submissão. Para Lilith, ser igual significava ser tratada como igual, em tudo, sem exceções, sem compromissos. Não era uma questão de orgulho, era uma questão de verdade. Se Deus os criou iguais, qualquer desigualdade seria uma traição ao plano original. E aqui começa o conflito. Adão não concordava. Para ele, a ordem natural colocava o homem acima da mulher. Ele esperava obediência. Esperava que Lilith aceitasse o papel de auxiliar, de companheira submissa, de presença silenciosa. Mas Lilith via as coisas de outra maneira. Se ambos foram feitos do mesmo pó, como poderia um ser superior ao outro? Esta pergunta simples criou uma fractura no paraíso. Uma fractura que nunca foi reparada. Uma fractura que ecoa até aos dias de hoje. Deixe um gosto neste vídeo se esta verdade o está a surpreender.
E partilhe com alguém que também procura entender as Escrituras de uma forma mais profunda. O que torna esta história tão poderosa é a sua simplicidade. Não estamos a falar de teologia complicada. Estamos a falar de uma pergunta básica: quem manda? Quem obedece? E por quê? Estas são perguntas que a humanidade ainda faz hoje. E há milhares de anos, segundo esta tradição, já eram feitas no Jardim do Éden. A mesma luta que vemos em casamentos, em empresas, em governos, começou ali, no primeiro casal, na primeira relação, no primeiro conflito. O alfabeto de Ben Sira apresenta Lilith não como um demónio, não como uma criatura maligna, mas como uma mulher com convicções, uma mulher que disse não e que enfrentou as consequências dessa decisão. Isto é importante porque a imagem de Lilith que chegou até nós é muito diferente. Na cultura popular, Lilith é um demônio, uma criatura da noite, uma ameaça para crianças recém-nascidas. Mas o texto original mostra algo diferente. Mostra uma mulher que simplesmente queria igualdade e que foi punida por isso de formas que nos deviam fazer refletir sobre como tratamos quem pensa diferente. Claro que esta leitura depende de como interpretamos o texto. Alguns estudiosos acreditam que o alfabeto de Ben Sira foi escrito com intenção satírica, que era uma paródia religiosa, que não deve ser levado a sério como teologia. Outros veem nele uma preservação de tradições muito mais antigas, tradições orais que existiam muito antes de alguém as escrever, tradições que passaram de avô para neto, de mãe para filha, durante séculos. E estas tradições podem ter raízes em mitos mesopotâmicos que datam de milhares de anos antes de Cristo. O que sabemos com certeza é que o alfabeto de Ben Sira teve um impacto duradouro. A partir da sua publicação, a história de Lilith espalhou-se pela tradição judaica, tornou-se parte do folclore, influenciou práticas religiosas, moldou superstições, inspirou rituais e criou um debate que dura até hoje. Lilith era real? Existiu realmente uma primeira mulher antes de Eva? Ou é tudo uma invenção medieval? A incapacidade de responder definitivamente a estas perguntas é parte do que torna Lilith tão fascinante. Estas perguntas não têm respostas simples, mas o facto de serem feitas já é significativo, porque mostra que, desde muito cedo, havia pessoas que olhavam para o texto do Gênesis e sentiam que algo faltava, que a história não estava completa, que havia uma peça em falta, e o alfabeto de Ben Sira tentou preencher essa lacuna, tentou dar voz ao silêncio, tentou contar a história que ninguém queria contar. E há outro aspecto que merece atenção. O alfabeto de Ben Sira não é o único texto que faz referência a Lilith. No Talmud da Babilônia, em várias passagens, Lilith é mencionada como um espírito noturno. No Zohar, o grande texto da mística judaica, Lilith aparece como uma presença poderosa no mundo espiritual. Estas referências mostram que a memória de Lilith nunca desapareceu completamente da tradição judaica. Estava sempre ali, nas margens, nos rodapés, nas notas de pé de página da história religiosa, esperando o momento certo para voltar ao centro da conversa. Mas a parte mais dramática da história ainda está por vir. Porque quando Lilith recusou submeter-se a Adão, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. E esse momento é tão importante que merece um capítulo inteiro. Capítulo 3. A recusa e o exílio do Éden. O momento mais decisivo da história de Lilith não é a sua criação, é a sua decisão. Segundo os textos antigos, Lilith e Adão viviam juntos no jardim do Éden. Mas a convivência não era pacífica. O conflito entre eles crescia a cada dia. Adão queria dominar. Lilith queria igualdade. E nenhum dos dois estava disposto a ceder.
O jardim, que deveria ser o lugar perfeito, tornou-se o palco do primeiro grande conflito da humanidade. O ponto de ruptura, segundo o alfabeto de Ben Sira, foi uma questão de intimidade. Adão insistia que Lilith ficasse por baixo durante as relações. Para ele, esta posição representava a ordem natural. O homem em cima, a mulher embaixo. A hierarquia expressa até nos momentos mais íntimos. Mas para Lilith, esta exigência era um insulto. Se ambos foram criados iguais, por que deveria ela aceitar uma posição inferior? Mesmo numa questão aparentemente simples, o princípio era enorme. Tratava-se de dignidade, de respeito, de reconhecimento, do direito fundamental de ser tratada como igual em todas as circunstâncias. Lilith tentou argumentar. Explicou que ambos vinham da mesma terra, que não havia razão para a hierarquia, que a igualdade era um direito dado por Deus, não uma concessão de Adão. Mas Adão não quis ouvir. Recusou o diálogo, recusou o compromisso, e Lilith percebeu que não havia espaço para negociação. Não naquele jardim, não com aquele homem, não naquelas condições. Então, tomou uma decisão radical, uma decisão que ecoa através dos séculos, uma decisão que divide opiniões até hoje. Lilith pronunciou o nome inefável de Deus, o nome sagrado que ninguém devia dizer em voz alta, o nome que contém o poder da criação, e ao pronunciá-lo, ganhou poder, poder suficiente para deixar o Éden por conta própria, sem permissão, sem despedida, sem olhar para trás. Lilith ergueu-se e partiu. Deixou o paraíso, deixou Adão, deixou tudo. Comente abaixo a sua interpretação deste momento. Lilith teve razão em partir, ou deveria ter ficado e lutado por mudança dentro do Éden? Este é um dos momentos mais debatidos em toda a tradição, porque Lilith não foi expulsa do paraíso, ela escolheu sair, e esta diferença é fundamental. Adão e Eva foram expulsos mais tarde, como punição por desobedecerem a Deus ao comer o fruto proibido. Foram levados para fora contra a sua vontade. Mas Lilith saiu por vontade própria. Preferiu a solidão à submissão, preferiu o desconhecido à obediência, preferiu perder o paraíso a perder a dignidade. Para alguns, isto faz de Lilith uma heroína, uma pioneira da liberdade, uma mulher que teve coragem de dizer não ao sistema quando o sistema era injusto. Para outros, isto faz dela uma rebelde perigosa, alguém que rejeitou a ordem divina, que colocou o orgulho acima de tudo, que preferiu destruir em vez de construir, e que pagou um preço terrível por essa escolha. O texto diz que Lilith deixou o Éden e voou para longe, que se dirigiu para o Mar Vermelho, um lugar selvagem, vazio, fora do alcance de Adão e fora da proteção do jardim. E ali, sozinha, Lilith começou uma nova existência. Uma existência marcada pela liberdade, mas também pela solidão, pela independência, mas também pelo sofrimento, pela autonomia, mas também pelo isolamento total. O Mar Vermelho não é um lugar qualquer na tradição bíblica. É o lugar onde, séculos mais tarde, Deus abriria as águas para o povo de Israel escapar do Egito. É um lugar de transformação, de passagem, de morte e renascimento. Um lugar onde o impossível acontece. E é para este lugar que Lilith se dirige, como se a própria geografia contasse a história, como se o destino de Lilith estivesse ligado a um dos maiores eventos da história bíblica, como se até a Terra reconhecesse a importância daquele momento. E há algo mais que raramente se discute: a solidão que Lilith encontrou fora do Éden, porque a liberdade sem companhia é uma experiência estranha, é uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. Lilith ganhou a sua autonomia,
mas perdeu a relação. Perdeu a possibilidade de parceria. Perdeu o único outro ser que era como ela. E este é o lado amargo da sua escolha. A liberdade custou-lhe a conexão humana. E esta é uma lição que ecoa até aos nossos dias. Quantas vezes escolhemos a independência e pagamos com a solidão? Quantas vezes a dignidade nos leva para longe das pessoas que amamos? Enquanto isso, Adão ficou sozinho no Éden e fez o que muitos fazem quando perdem alguém. Queixou-se. Queixou-se a Deus. Disse que a sua companheira o tinha abandonado, que ele estava só, que precisava de ajuda, e Deus ouviu. Mas a resposta de Deus não foi simples. Não foi um castigo imediato. Não foi uma condenação. Foi algo mais complexo. Algo que envolve anjos, negociações e uma barganha que marcaria a tradição judaica para sempre. Mas essa negociação, essa tentativa de trazer Lilith de volta, é uma história que precisa de espaço, porque cada detalhe importa. Cada palavra no texto antigo carrega um significado profundo. E o que aconteceu junto ao Mar Vermelho é um dos episódios mais estranhos e fascinantes de toda a literatura bíblica antiga. O que Lilith disse aos anjos mudou tudo. Capítulo 4. Os anjos e a negociação no Mar Vermelho. Quando Adão se queixou a Deus, a resposta foi imediata. Deus enviou 3 anjos para encontrar Lilith e trazê-la de volta ao Éden. Os nomes destes anjos são Senoi, Sansenoi e Semangelof. E estes nomes são importantes, não apenas pela história em si, mas porque apareceriam durante séculos em amuletos, talismãs e rituais de proteção em comunidades judaicas de todo o mundo. Estes 3 nomes tornaram-se sinônimo de segurança, de proteção contra o mal, de escudo contra o desconhecido. Os 3 anjos voaram até o Mar Vermelho, e ali encontraram Lilith. Mas ela não estava escondida, não estava a fugir, não estava aterrorizada. Estava ali, numa terra de caos, rodeada de águas profundas, vivendo a vida que tinha escolhido. Uma vida livre, uma vida sem Adão, uma vida sem as regras do jardim. Segundo algumas versões do texto, Lilith tinha encontrado naquele lugar uma espécie de reino próprio, um território que era só seu, um espaço onde as regras do Éden não chegavam. Os anjos transmitiram a mensagem de Deus. Lilith devia voltar ao Éden, devia voltar para junto de Adão. Era uma ordem divina. Se não voltasse, haveria consequências. E as consequências que o texto descreve são severas. 100 dos seus filhos morreriam por dia, todos os dias, para sempre. Uma punição de uma brutalidade chocante. Uma punição que parece desproporcional para alguém que simplesmente quis ser igual. Mas Lilith não cedeu. Mesmo diante desta ameaça terrível, manteve a sua posição. Recusou voltar. Recusou submeter-se. A coragem ou a teimosia, dependendo da interpretação, de Lilith neste momento é impressionante. Qualquer outro ser teria cedido. Qualquer outro teria voltado. Mas Lilith manteve-se firme. E em vez de aceitar a derrota, negociou. Este é um detalhe fascinante. Lilith não gritou, não lutou com violência, não fugiu. Negociou, como alguém que sabe o seu valor, como alguém que entende que até numa posição de fraqueza aparente é possível encontrar poder, como alguém que conhece a arte de transformar uma derrota em algo menos destrutivo. Se esta história o está a fascinar, subscreva o canal. Partilhe com amigos que gostam de mistérios bíblicos. Cada partilha ajuda mais pessoas a descobrir estas verdades escondidas nas Escrituras. O acordo que Lilith fez com os anjos é extraordinário. Ela aceitou certas consequências. Aceitou viver fora do Éden para sempre. Aceitou carregar o peso da sua escolha. Aceitou a perda. Mas em troca,
estabeleceu uma condição. Qualquer criança que estivesse protegida pelos nomes dos 3 anjos estaria segura. Lilith não lhes tocaria, não lhes faria mal, não se aproximaria. Os nomes de Senoi, Sansenoi e Semangeloth funcionariam como um escudo invisível, mas absoluto. Este acordo teve consequências reais durante séculos. Em comunidades judaicas por todo o Médio Oriente e Europa, tornou-se prática comum colocar amuletos com os nomes destes 3 anjos nos berços dos recém-nascidos. Talismãs de prata e cobre eram pendurados nas paredes dos quartos. Pergaminhos com fórmulas de proteção eram escritos por escribas especializados. Em algumas comunidades, as mães não dormiam nos primeiros dias após o parto sem ter os amuletos por perto. Era uma tradição levada com seriedade absoluta. Pense no que isto significa. Uma história que pode ter começado como mito tornou-se tão poderosa que influenciou práticas reais, em famílias reais, durante centenas de anos. Gerações inteiras cresceram com amuletos de proteção contra uma figura que talvez nunca tenha existido fisicamente, mas cuja presença era tão real na mente das pessoas que ninguém se atrevia a ignorá-la. A fronteira entre mito e realidade desapareceu por completo. Para aquelas famílias, Lilith era tão real quanto a chuva ou o sol. E aqui surge uma pergunta que poucos fazem. Por que Deus não forçou Lilith a voltar? Se Deus é todo-poderoso, por que enviar anjos para negociar? Por que aceitar um acordo em vez de simplesmente obrigar Lilith a regressar? Alguns teólogos veem nisto uma prova do livre-arbítrio. Mesmo Deus respeita a escolha de uma criatura, mesmo quando essa escolha traz sofrimento, mesmo quando essa escolha tem consequências terríveis. Outros veem nisto uma história sobre os limites do poder, sobre a ideia de que certas decisões, uma vez tomadas, não podem ser desfeitas, nem por Deus. O que é certo é que após este encontro no Mar Vermelho, Lilith nunca voltou ao Éden, e Adão nunca mais a viu. Deus, então, decidiu criar uma nova companheira para Adão. Desta vez, não a faria do pó da terra, falaria a partir do próprio Adão, da sua costela, para garantir que esta segunda mulher estaria ligada a ele, conectada a ele. E assim nasceu Eva. A mulher que todos conhecemos, a mulher que a tradição cristã celebra como a mãe da humanidade, mas que, segundo esta tradição alternativa, foi na verdade a segunda tentativa, o plano B, a solução para um problema que o paraíso não conseguiu resolver. E agora, a grande pergunta: se Lilith escolheu a liberdade, por que se tornou um demônio? Como é que uma mulher que simplesmente queria igualdade passou a ser uma das figuras mais temidas da tradição judaica? A resposta está numa transformação surpreendente. E essa transformação revela algo profundo sobre como as sociedades tratam aqueles que se recusam a obedecer. Capítulo 5. De igual a demônio. A transformação de Lilith. A transformação de Lilith é uma das histórias mais reveladoras sobre como o poder funciona. Uma mulher que foi criada igual a Adão tornou-se, ao longo dos séculos, sinônimo de terror, de morte infantil e de escuridão. Como é que isto aconteceu? E por que é tão importante entender este processo? A resposta não está apenas na religião. Está na forma como todas as sociedades tratam quem desafia a ordem estabelecida. Está na forma como o medo é usado para controlar. E está na forma como histórias são reescritas para servir quem está no poder. Pensemos no padrão. Lilith recusou obedecer. Escolheu a liberdade. E a partir desse momento, a narrativa sobre ela mudou completamente. Já não era descrita como uma mulher corajosa. Já não era vista como alguém que defendeu os seus direitos. Já não era a igual de Adão.
Em vez disso, passou a ser descrita como um demônio, uma criatura da noite, uma ameaça para as crianças, uma sedutora que atacava os homens durante o sono. Há uma presença maligna que rondava os lares e trazia desgraça. Esta transformação não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo longo, gradual, que se estendeu por séculos e seguiu um padrão que os historiadores da religião conhecem muito bem. Quando uma nova ordem religiosa se estabelece, precisa de deslegitimar a ordem anterior. Os deuses antigos tornam-se demônios. As figuras de poder femininas tornam-se bruxas ou espíritos malignos. E quem resistiu ao sistema é reescrito como vilão na nova narrativa. Lilith encaixa perfeitamente neste padrão. Nas culturas mesopotâmicas que antecederam o monoteísmo hebraico, figuras femininas poderosas eram comuns. Deusas governavam aspectos da vida, da morte, da fertilidade e da guerra. Eram respeitadas, temidas e adoradas. Mas à medida que o monoteísmo se desenvolveu em Israel, estas figuras foram gradualmente eliminadas. Ou, pior ainda, foram transformadas em demônios. Os seus templos foram destruídos. Os seus rituais foram proibidos. E as suas histórias foram reescritas para as tornarem exemplos de maldade. Mas o que torna a verdade escondida nas Escrituras ainda mais profunda é o seguinte: a demonização de Lilith não apagou completamente a sua história original. Mesmo nos textos que a descrevem como demônio, há ecos da mulher que ela foi. Há referências à sua força, à sua inteligência, ao seu poder, ao seu conhecimento do nome divino, como se os autores não conseguissem apagar completamente a verdade, mesmo quando tentavam transformá-la, como se Lilith resistisse à sua própria demonização. Isto levanta uma questão importante. A demonização de Lilith foi justa? Ou foi uma forma de punição simbólica? Uma mensagem para todas as mulheres que ousassem desobedecer? Muitos estudiosos modernos acreditam que sim, que a transformação de Lilith em demônio serviu como aviso, uma história para assustar, para manter as mulheres no seu lugar, para mostrar o que acontece quando alguém desafia o patriarcado. Olha para Lilith, diriam os anciãos. Vê o que lhe aconteceu. Diga-nos o que pensa nos comentários. Acha que Lilith foi injustamente demonizada? Ou a sua rebelião mereceu consequências? Mas também existem interpretações mais complexas. Alguns estudiosos argumentam que a demonização de Lilith reflete ansiedades reais das sociedades antigas. O medo da morte infantil era constante no mundo antigo. A taxa de mortalidade entre recém-nascidos era altíssima. 1 em cada 3 crianças não sobrevivia ao primeiro ano de vida. E as pessoas precisavam de uma explicação, precisavam de um culpado, precisavam de dar um nome ao terror. Lilith tornou-se esse culpado, a presença invisível que levava as crianças durante a noite, a explicação para o inexplicável, o rosto do medo que não tinha rosto. Neste sentido, Lilith não foi apenas vítima do patriarcado, foi também vítima do medo, do desconhecido, da necessidade humana de encontrar razões para o sofrimento. E esta dimensão torna a sua história ainda mais trágica, porque mostra como uma figura pode ser usada e abusada para servir os propósitos de quem conta a história. Mostra como o mesmo nome pode significar liberdade para uns e terror para outros. A versão demonizada de Lilith tornou-se extremamente popular na Idade Média. Aparecia em textos cabalísticos como o Zohar, em histórias populares de comunidades judaicas, em superstições locais de aldeias por toda a Europa. Em cada cultura judaica, de Bagdade a Varsóvia, de Fez a Istambul, Lilith tinha uma face diferente,
Mas o medo era sempre o mesmo. O medo da mulher livre, da mulher que não obedece, da mulher que sabe o nome de Deus, da mulher que não precisa de ninguém. E por falar no nome de Deus, este é um detalhe que a maioria das pessoas ignora, mas que muda tudo, porque quando Lilith pronunciou o nome sagrado, fez algo que poucos seres na tradição bíblica ousaram fazer. E as implicações deste ato são enormes, tão enormes que a tradição judaica dedicou séculos a debatê-las. E é sobre esse poder e sobre os amuletos que nasceram do medo que ele provocou que precisamos falar agora. Capítulo 6. As raízes antigas, Lilith na Mesopotâmia e em Isaías. A história de Lilith não começa no alfabeto de Ben Sira, não começa na Idade Média, começa muito antes, milhares de anos antes, nas areias quentes da Mesopotâmia, onde nasceram as primeiras civilizações humanas. E é aqui que encontramos as raízes mais antigas desta figura fascinante. Raízes tão profundas que mudam completamente a forma como entendemos a Lilith que conhecemos. Na antiga Suméria, existiam seres chamados Lilitu. Estes eram espíritos associados ao vento, às tempestades e à noite. Apareciam em textos cuneiformes que datam de mais de 4.000 anos. Eram gravados em tábuas de argila que ainda hoje sobrevivem em museus por todo o mundo. Estes seres não eram exatamente demônios no sentido que conhecemos. Eram forças da natureza, presenças no escuro, e seres que habitavam os espaços entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Não eram bons nem maus. Eram simplesmente parte da realidade, como o vento ou a chuva. Um dos textos mais antigos que menciona uma figura semelhante a Lilith é a Epopeia de Gilgamesh. Nesta obra monumental da literatura antiga, considerada por muitos como o primeiro grande romance da humanidade, há uma passagem sobre uma árvore sagrada. E nessa árvore vive uma criatura chamada Ki-Sikil-Lil-Lake. Alguns estudiosos traduzem este nome como a donzela de Lilith. Outros traduzem como a donzela do vento. Mas a conexão com a Lilith que conhecemos é evidente. O nome, a associação com o selvagem, a resistência ao controlo. Tudo aponta para a mesma figura. Esta criatura, na Epopeia de Gilgamesh, é descrita como selvagem, indomável e ligada ao mundo natural. Vive na árvore que a deusa Inanna quer usar para construir o seu trono e a sua cama. E a presença desta criatura impede Inanna de alcançar o seu objetivo. É preciso que o herói Gilgamesh intervenha, corte a árvore e expulse a criatura para que a ordem seja restaurada. Se você está a aprender coisas novas com esta história, carregue no botão de gosto. Ajuda o algoritmo a mostrar este conteúdo a mais pessoas que procuram verdade nas Escrituras. O paralelo é impressionante. Uma figura feminina selvagem que resiste ao controlo, que vive fora das regras da civilização, que precisa de ser expulsa por um herói masculino para que a ordem seja restaurada. Este padrão repete-se ao longo de milhares de anos, da Suméria à Babilônia, da Babilônia a Israel, de Israel à tradição medieval judaica. A história muda, os nomes mudam, os detalhes mudam, mas o padrão é sempre o mesmo: uma força feminina que recusa a domesticação e um sistema que não descansa até eliminá-la ou controlá-la. À medida que o povo de Israel desenvolveu a sua identidade religiosa, absorveu muitos elementos das culturas que o rodeavam. Isto é um facto histórico aceite por praticamente todos os estudiosos. A Bíblia não foi escrita no vazio. Foi escrita por pessoas que viviam num mundo cheio de outras religiões, outros mitos, outras histórias. E Lilith foi um desses elementos absorvidos. Mas ao ser absorvida pela tradição hebraica, sofreu uma transformação profunda.
deixou de ser um espírito da natureza e passou a ser um demônio. Esta transformação faz parte de um processo mais amplo que os historiadores chamam de demonização dos deuses alheios. Quando uma religião se estabelece, ela transforma as divindades das religiões concorrentes em forças do mal. Não as ignora, não as elimina completamente. Transforma-as, porque reconhece o seu poder, mas redireciona esse poder para o campo do inimigo. E depois temos Isaías. O profeta Isaías, um dos mais importantes do Antigo Testamento, menciona Lilith diretamente. Em Isaías 34:14, no contexto da destruição total de Edom, o texto diz que ali Lilith encontrará descanso. Esta é uma das passagens mais debatidas de toda a Bíblia hebraica, porque confirma que, muito antes do alfabeto de Ben-Sira, muitos séculos antes, a figura de Lilith já existia na tradição judaica. Já fazia parte do imaginário religioso. Já era conhecida pelo povo de Israel. Algumas traduções da Bíblia traduzem esta passagem de formas diferentes. Em vez de Lilith, algumas versões usam criatura noturna, ou coruja, ou animal noturno. Mas o texto hebraico original é claro. A palavra usada é Lilith. E esta palavra conecta diretamente o texto bíblico canônico à tradição mesopotâmica milenar. É uma ponte entre dois mundos, entre duas épocas, entre dois sistemas de crenças. O contexto de Isaías também é significativo. Lilith aparece no meio de uma descrição de destruição total, de caos absoluto, de abandono completo. O profeta descreve um lugar onde nenhum ser humano vive, onde apenas animais selvagens e espíritos habitam, e Lilith está entre eles, como se pertencesse a esse mundo de desolação, como se o seu lugar natural fosse nos espaços vazios, longe da civilização, longe da ordem, longe do controle humano, exatamente onde ela escolheu estar quando deixou o Éden. Isto reforça a ideia de que Lilith representa algo fundamental na mentalidade antiga. Representa o incontrolável, o selvagem, o que existe fora dos limites da sociedade. E é por isso que era tão temida. Não porque fosse necessariamente má, mas porque representava tudo aquilo que a ordem social não conseguia dominar. E quando algo não pode ser dominado, a reação humana mais comum é transformá-lo em monstro, é demonizar, é criar medo. E foi exatamente isso que aconteceu com Lilith ao longo dos milênios. Capítulo 7. O poder do nome divino e os amuletos de proteção. De todos os detalhes da história de Lilith, há um que se destaca acima de todos os outros. Um momento que muda tudo. O momento em que Lilith pronunciou o nome inefável de Deus. Este não é um detalhe qualquer. Na tradição judaica, o nome de Deus tem poder criativo. É o nome com o qual o universo foi feito. As estrelas acenderam-se quando esse nome foi dito. Os oceanos encheram-se. A terra ganhou forma. A vida começou. Pronunciar esse nome é um ato de poder absoluto. Um ato que conecta quem o diz diretamente ao Criador do universo. E Lilith fê-lo. Uma mulher. Uma criatura. Alguém que, segundo a ordem que Adão queria impor, deveria ser inferior. Deveria ser submissa. Deveria obedecer em silêncio. Mas em vez disso, usou o nome mais sagrado da existência. E usou-o para se libertar. Para voar para longe do jardim. Para reclamar a sua autonomia de uma forma que ninguém podia contestar. As interpretações deste ato são muitas e variadas. Para alguns, isto é blasfêmia pura. Lilith usurpou um poder que não lhe pertencia. Roubou algo sagrado para servir os seus próprios interesses egoístas. E por isso foi punida. Por isso tornou-se demônio. Por isso foi banida para sempre do mundo da ordem e da luz. Esta interpretação
vê em Lilith um aviso claro. O poder divino não é para ser usado por qualquer um, e quem ousa tocá-lo sem autorização paga o preço mais alto. Mas para outros, este ato revela algo diferente, algo profundo e perturbador. Se Lilith conseguiu pronunciar o nome de Deus, isso significa que ela tinha acesso legítimo a esse poder. Significa que a conexão com o divino não era exclusiva de Adão ou dos anjos ou dos sacerdotes. Estava disponível para todos os que foram criados à imagem de Deus, incluindo Lilith, incluindo a mulher, incluindo qualquer ser humano que tivesse a coragem de reclamar o que era seu por direito de criação. Partilhe este vídeo com alguém que precisa de ouvir esta história. Cada partilha ajuda a espalhar conhecimento que esteve escondido durante séculos. Na tradição cabalística, o nome de Deus ocupa um lugar central em toda a cosmologia. Os 4 caracteres hebraicos que formam o tetragrama sagrado, Y, H, V, H, são considerados a chave do universo. Cada letra contém mundos dentro de mundos. Pronunciá-los corretamente, na ordem correta, com a intenção correta, daria poder sobre a criação. E é por isso que, na tradição judaica, o nome nunca era dito em voz alta em circunstâncias normais. Era demasiado perigoso, demasiado poderoso, demasiado sagrado. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, no interior do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, tinha permissão para pronunciá-lo. E mesmo ele fazia-o em voz tão baixa que ninguém à volta conseguia ouvir. E agora pense em Lilith, uma mulher no Jardim do Éden, sem templo, sem autorização sacerdotal, sem ritual especial, sem preparação cerimonial, pronunciou o nome, e funcionou. O nome respondeu-lhe, deu-lhe poder, deu-lhe asas, deu-lhe liberdade. Isto coloca Lilith numa categoria especial. Não é apenas uma rebelde, não é apenas uma desobediente, é alguém com acesso ao poder mais fundamental do universo. E isso assusta. Assusta então e assusta agora. Talvez seja por isso que a sua demonização foi tão completa. Não bastava dizer que Lilith desobedeceu. Era preciso transformá-la em algo terrível, algo que ninguém quisesse imitar. Porque se a sua história fosse contada de forma simpática, as implicações seriam enormes. Se uma mulher pode aceder ao poder divino sem intermediários, sem sacerdotes, sem templos, sem hierarquias religiosas, aí então toda a estrutura do poder religioso fica em questão. Toda a necessidade de mediadores entre o ser humano e Deus desaparece. E foi aqui que os amuletos entraram na história. Após o acordo entre Lilith e os 3 anjos, a tradição judaica desenvolveu uma rica e elaborada cultura de proteção. Amuletos de metal, geralmente de prata ou bronze, com os nomes de Senoi, Sansenoi e Semangeloth, eram colocados nos quartos dos recém-nascidos. Pergaminhos com fórmulas de proteção eram escritos por escribas especializados em caligrafia sagrada. Em muitas comunidades, um círculo era desenhado com carvão à volta do berço do bebê, com os nomes dos anjos escritos nos 4 cantos do quarto. Existe um amuleto famoso, hoje guardado no Museu Britânico em Londres, que veio da Pérsia Antiga. Este amuleto mostra Lilith acorrentada, presa pelos 3 anjos, e com os cabelos soltos e os olhos abertos. E à volta da imagem estão escritas palavras de proteção em hebraico e aramaico. Este objeto tem séculos de idade e mostra que, para as pessoas que o fizeram, Lilith era tão real quanto qualquer ameaça física, tão presente quanto a doença, ou a fome, ou a guerra. Não era uma metáfora, era uma realidade contra a qual se tomavam precauções concretas.
A cultura dos amuletos contra Lilith durou até ao século XX. Em comunidades judaicas do norte de África, do Iêmen, do Iraque, da Pérsia e da Europa de Leste, estas práticas continuaram durante gerações. Não eram consideradas superstição pelos que as praticavam. Eram vistas como proteção legítima, baseada em textos sagrados e em tradição ancestral. Baseadas numa promessa feita há milênios junto ao Mar Vermelho. E tudo isto por causa de uma mulher que disse não. Uma mulher que pronunciou um nome. Uma mulher que escolheu a liberdade. A história de Lilith não é apenas uma história antiga. É uma história sobre o que acontece quando alguém desafia o sistema. E a resposta do sistema é sempre a mesma: demonizar, assustar, controlar, criar amuletos contra o medo, transformar a liberdade em ameaça. Mas o mais surpreendente de tudo é o que aconteceu a Lilith nos tempos modernos, porque a mesma figura que foi demônio durante séculos tornou-se heroína. E essa transformação é tão fascinante quanto a primeira. É sobre ela que falamos a seguir. Capítulo 8. Lilith hoje, da sombra à luz. Durante séculos, Lilith viveu nas sombras da tradição religiosa. Era o nome que as mães sussurravam com medo, o espírito contra o qual se faziam amuletos, a figura que aparecia nos pesadelos e nas superstições, o rosto que ninguém queria ver, mas que todos conheciam. Mas no final do século XX, algo extraordinário aconteceu. Lilith saiu das sombras, e desta vez, não como demônio, como símbolo, como inspiração, como voz de uma luta que nunca tinha terminado. Tudo começou com o movimento feminista. Na década de 1970, teólogas e escritoras feministas começaram a olhar para os textos antigos com olhos novos e encontraram Lilith. Viram nela não um demônio, mas uma pioneira, uma mulher que recusou a submissão milhares de anos antes de existir o conceito de direitos das mulheres. Uma mulher que escolheu a liberdade quando a liberdade custava tudo. Uma mulher que disse o que muitas queriam dizer, mas não ousavam. Em 1972, a revista Lilith foi fundada nos Estados Unidos. Era uma publicação feminista judaica que rapidamente se tornou referência. E o nome não foi escolhido por acaso. Lilith representava tudo aquilo que o movimento defendia: igualdade, autonomia, recusa da submissão, o direito de dizer não, o direito de sair quando a situação é injusta, o direito de existir sem pedir permissão. Esta reinterpretação de Lilith provocou debates intensos que continuam até hoje. Para os conservadores, era uma distorção, uma tentativa de usar textos sagrados para promover uma agenda política, uma leitura tendenciosa que ignorava o contexto original. Para os progressistas, era uma redescoberta, uma recuperação de uma voz feminina que tinha sido silenciada durante milênios, uma correção histórica há muito devida. Subscreva para mais conteúdos que exploram os segredos escondidos nas Escrituras. Cada novo vídeo traz uma camada diferente da verdade bíblica. O movimento de recuperação de Lilith não se limitou ao feminismo judaico. Espalhou-se pela cultura popular de formas surpreendentes. Lilith apareceu em romances, em séries de televisão, em filmes, em jogos de vídeo, em canções e em obras de arte. Tornou-se um ícone da cultura contemporânea. Uma figura que representa a rebelião, a independência e a recusa de aceitar papéis impostos pela sociedade. O seu nome tornou-se sinônimo de força feminina. Na espiritualidade New Age, Lilith ganhou ainda outra dimensão. Passou a ser vista como um arquétipo da sombra. A parte de nós que reprimimos. A parte que se recusa a obedecer. A parte que conhece o seu valor e não aceita menos. A parte que diz a verdade mesmo quando a verdade é inconveniente.
Segundo esta interpretação, todos temos um pouco de Lilith dentro de nós, homens e mulheres. E reconhecer essa parte, acolhê-la em vez de a reprimir, é essencial para o crescimento pessoal e para uma vida autêntica. Mas esta recuperação moderna de Lilith levanta questões importantes. Estamos a honrar a verdadeira Lilith? Ou estamos a criar uma nova versão que serve os nossos propósitos atuais? A Lilith, dos textos antigos, não é uma heroína simples. É uma figura complexa, ambígua, que faz escolhas com consequências terríveis, que ganha liberdade, mas perde relação, que conquista autonomia, mas entra no isolamento. Transformá-la num póster feminista pode ser tão redutor quanto transformá-la num demônio. Ambas as versões simplificam algo que é profundamente complexo. A verdade, onde, como sempre, está algures no meio. Lilith é muitas coisas ao mesmo tempo. É a mulher que disse não. É a mãe que perdeu os filhos. É o espírito da noite. É o símbolo da liberdade. É a vítima da demonização. É o medo ancestral. E é a esperança moderna. Todas estas Liliths são reais. E todas merecem ser ouvidas. Nenhuma deve ser silenciada em favor das outras. E aqui está o que torna esta história tão relevante hoje. Vivemos num mundo onde as mesmas perguntas que Lilith fez no Éden continuam sem resposta definitiva. Quem decide quem é igual? Quem define a hierarquia? Qual é o preço da liberdade? E vale a pena pagar esse preço? Estas perguntas estão nos tribunais, nos parlamentos, nas escolas, nas famílias, nas redes sociais. Estão em todo lado. E há milhares de anos, uma mulher no jardim do Éden já as fazia. A história de Lilith não nos dá respostas fáceis, mas dá-nos algo mais valioso. Dá-nos perguntas. Perguntas que nos obrigam a pensar, a questionar, a olhar para os textos antigos com olhos novos e ver o que sempre esteve lá, escondido nas entrelinhas, esperando para ser descoberto. Lilith foi silenciada durante séculos. A sua história foi apagada dos textos canônicos. O seu nome foi transformado em sinônimo de maldade. O seu legado foi reduzido a superstição e medo. Mas ela sobreviveu. Sobreviveu nos amuletos, nos sussurros, nos textos marginais, nas tradições orais passadas de geração em geração. E agora, finalmente, no século XXI, a sua voz está a ser ouvida novamente, mais alto do que nunca. Talvez seja isso que torna Lilith verdadeiramente imortal. Não os poderes sobrenaturais que lhe atribuem, não os mitos que a rodeiam, não os amuletos feitos contra ela, mas a simples verdade de que a sua história recusa morrer, assim como ela recusou submeter-se, assim como ela recusou ser apagada, assim como ela recusou ficar em silêncio. A história de Lilith continua, e enquanto houver alguém disposto a ouvir, ela nunca terminará. Isto foi a história proibida de Lilith, a primeira mulher antes de Eva, a mulher que escolheu a liberdade e que pagou o preço mais alto por essa escolha. Se esta história tocou o seu coração, partilhe-a com alguém que precisa de a ouvir. Se provocou perguntas, escreva-as nos comentários. E se quer mais revelações como esta, subscreva o canal e ative as notificações, porque as Escrituras guardam muitos mais segredos e estamos apenas a começar a revelá-los.